Olá, colaborador. Seja bem-vindo a mais um curso da Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a NR20, Concurso Básico de Segurança e Saúde no Trabalho, com inflamáveis e combustíveis. Vamos começar? Como de costume, vamos fazer a leitura da política do Grupo Tejofran. Nossa missão é promover soluções diferenciadas e confiáveis em serviços, agregando valor aos negócios dos clientes. Sua visão é, em 2021, o Grupo Tejofran, formado por suas empresas, clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros, comunidade e acionistas, quer ser reconhecido como uma organização sólida, ousada e visionária. Seus valores, ele é pautado no respeito, que quer dizer resultado com comprometimento, ética e transparência, satisfação, profissionalismo e iniciativa, espírito empreendedor, inovação, trabalho em equipe e orientação para o cliente. Vamos começar? Vamos falar um pouco sobre a norma e o porquê que ela existe. As NRs, normas regulamentadoras, são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho. Elas foram criadas a fim de promover a saúde e segurança do trabalho nas empresas. A NR existe também para nos ensinar como cumprir os itens determinados pela CLT e para detalhar de forma mais específica o que a CLT nos pede. Ela foi criada a partir da Lei 6514 de 77, que alterou o capítulo 5 da CLT, que é relativo à segurança e saúde do trabalho. Com base nisso, foi aprovada a Portaria 3214 de 78. Nessa portaria, ela nos traz as NRs, que são as normas regulamentadoras, sendo criados para detalhar o que é definido na CLT, e ela é dividida em capítulos, de uma forma a facilitar, normatizar e unificar as regras referentes à saúde e segurança do trabalho. O que é a NR20? A NR20, ela busca estabelecer regras específicas quanto à segurança e saúde no trabalho no que diz respeito ao uso de substâncias inflamáveis e combustíveis. No item 20.1 da norma, ela nos diz que esta norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra fatores de risco de acidentes provenientes nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de líquidos inflamáveis e combustíveis. Na área onde vocês vão atuar, o cliente executa as atividades relacionadas nesse item e precisamos conhecer os riscos envolvidos nas atividades dos nossos clientes. Com relação à aplicação e à abrangência da norma, a NR20 ela vai se aplicar de acordo às seguintes atividades: na extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis, e aí você inclui gases e líquidos, e combustíveis. O conjunto dessas atividades refere-se às seguintes etapas: etapas de projetos, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Então, essa norma ela vai se aplicar em todo o processo da cadeia que envolve inflamáveis e combustíveis. Essa norma ela não se aplica nas seguintes condições: edificações residenciais e unifamiliares. Para isso tem uma norma específica que já atende esses requisitos. Nas questões da plataformas, instalações de apoio utilizadas com o objetivo específico de explorar e produzir petróleo e gás no subsolo marinho. O curso de NR20 que nós vamos atender, ele é um curso básico e ele visa capacitar vocês
a ter uma noção dos riscos envolvidos na atividade do nosso cliente, certo? Hoje no curso nós vamos falar um pouco sobre inflamáveis, suas características, propriedades, perigos e riscos, controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis, fonte de ignição e seu controle, proteção contra incêndio com inflamáveis, procedimentos em situações de emergência com inflamáveis, estudo da norma regulamentadora 20, então vamos conhecer um pouquinho mais a norma a fundo, análise de perigos e riscos, conceitos e como praticá-lo, permissão para trabalho com inflamáveis, procedimentos em situações de emergência com inflamáveis, conhecimento e utilização do sistema de segurança contra incêndio com inflamáveis. No anexo da NR20, temos o anexo 2. Ele é voltado para os critérios de capacitação. No nosso caso, nós vamos atender o que é descrito no item A. Ele fala sobre a capacitação de trabalhadores que adentram a área e não mantêm contato direto com o processo ou processamento. Para esses casos, a norma nos exige um curso de integração de carga horária de 4 horas. A capacitação ela deve ser voltada para os trabalhadores que vão atuar nessas áreas e devem abordar no mínimo os seguintes tópicos: treinamento para uso de extintores de incêndio e princípios de incêndio, conhecimentos para o uso do sistema de alarme de incêndio, procedimentos para abandono de área em caso de emergência e procedimentos para informar a ocorrência de emergências ao setor responsável. Essa norma ela não vai se aplicar aos integrantes da equipe de resposta à emergência. Como é previsto lá no item 20.14 da norma, o plano de resposta à emergência da instalação deve possuir treinamento específico e adequado às suas funções. O objetivo do curso busca preparar você e fornecer conhecimentos necessários para identificar as propriedades de produtos inflamáveis e combustíveis, seus riscos e cuidados necessários, quais são as medidas de proteção coletiva e pessoal, saber como se portar durante uma situação de emergência. Então, ao término do curso, esperamos que você tenha a capacidade mínima de diferenciar os produtos e uma ação mais efetiva no caso de uma situação de emergência. Nos próximos slides, vamos falar sobre algumas definições que são importantes para o entendimento da norma e sua aplicação. Para começar, temos a definição de instalação. É a unidade de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis, sejam eles líquidos ou gases, e líquidos combustíveis, em caráter permanente ou transitório, incluindo todos os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros que necessitem para seu funcionamento. A exemplo, a planta do nosso cliente. Quanto à definição de edificação, podemos defini-la em duas. Edificações residenciais são destinadas exclusivamente ao uso residencial, constituída de uma única unidade residencial. E o próprio edifício, que é uma construção com pavimento cuja finalidade é abrigar atividades humanas classificadas pelo tipo de utilização comercial, de serviço, cultural ou etc. Áreas classificadas são áreas na qual uma atmosfera explosiva está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Definição de manipulação. Manipulação é o ato ou efeito de manipular, ou seja, preparação ou operação manual do inflamável, com a finalidade de misturar ou fracionar os produtos.
Considera-se que é a manipulação quando ocorre o contato direto do produto com o ambiente. Já a definição de manuseio é a atividade de movimentação de inflamáveis. Este deve estar contido em recipientes, tanques portáteis, tambores, bambonas, vasilhames, caixas, latas, frascos e similares. O ato de manusear o produto envasado, embalado ou lacrado. Vamos entender um pouco a diferença dos líquidos inflamáveis? Então, para efeito desta norma, considera-se líquidos combustíveis todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70 graus centígrados e inferior a 93,3 graus centígrados. Já o líquido inflamável é todo aquele que possua ponto de fulgor superior a 70 graus centígrados e pressão de vapor que não exceda 2,8 quilos por centímetro quadrado, absoluta até 37 graus centígrados. O que eu quero dizer com isso? O combustível ele vai ter um ponto de fulgor maior a 70 graus, inferior a 93 graus. É um produto que ele é fácil de se incendiar, certo? Já os líquidos inflamáveis, ele tem um ponto de fulgor mais baixo e ele volatiza no ambiente com muito mais facilidade. Você vê que a uma temperatura de 37 graus, ele já começa a desprender vapores no ambiente. Em resumo, líquidos inflamáveis são aqueles líquidos que vão possuir um ponto de fulgor igual ou abaixo de 60 graus, ou seja, quando ele atinge essa temperatura, ele já começa a desprender vapores. Gases inflamáveis são gases que se inflamam com o ar a 20 graus e estando a pressão normal, a pressão ambiente. Líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus centígrados, porém inferior a 93 graus centígrados. Então, vamos fazer algumas considerações. Quando um corpo combustível é aquecido, ele atinge diferentes estágios de temperaturas, os quais são conhecidos por ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O ponto de fulgor é a menor temperatura a qual o combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. O ponto de combustão vai ser a temperatura mínima para que um combustível combinado com oxigênio e em contato com a chama ou centelha se inflame. Já o ponto de ignição é a temperatura mínima em que ocorre a combustão, onde ocorre a queima. Um detalhe importante do ponto de ignição é que, quando se atinge essa temperatura, o simples contato com o comburente já é suficiente para início da combustão. A norma, ela também nos traz algumas classificações a respeito das instalações, e ela vai dividir isso em 3 classes. A primeira classe, a classe 1, ela é definida quanto à atividade, ou seja, são postos de serviços com inflamáveis e líquidos combustíveis. Ele vai possuir uma capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória. São gases, lá vai ter gases inflamáveis acima de 2 toneladas e líquidos inflamáveis com combustíveis acima de 10 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos. E aqui eu dou o exemplo do posto de combustível, por exemplo, é uma instalação de classe 1. Já o de classe 2, quanto à sua atividade, geralmente são locais onde é feito o envasamento de gases inflamáveis, atividade de transportes como dutovias de gases e de líquidos inflamáveis, e possui uma capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória.
possuindo uma capacidade de 60 toneladas a 600 toneladas de armazenamento, e de líquidos inflamáveis possui uma capacidade acima de 5.000 metros cúbicos até 53 mil metros cúbicos. E aqui a gente posso dar o exemplo de estações de gás que faz o envasamento, como o do GLP. O de classe 3 são as atividades que envolvem refinarias, unidades de processamentos, instalações petroquímicas, usinas de fabricação de álcool e etanol. A sua capacidade de armazenamento é imensa, são para gases inflamáveis acima de 70 toneladas, e líquidos inflamáveis têm prioridade sobre a capacidade de armazenamento de combustível acima de 50.000 metros cúbicos. Aqui estão alguns exemplos, né, de instalações e suas respectivas classes, né? Então você vê aí uma unidade de abastecimento, né, como classe 1, um posto de combustível, uma unidade de envasamento de GLP, como classe 2, e a imagem de uma refinaria. Essa representa a classe 3. Dentro das unidades da Petrobras, tem lá as FISPICs. O que é a FISPIC? É a Ficha de Segurança de Produtos Químicos. Nesse documento, ela vai conter informações básicas sobre os produtos, certo? A qual a unidade fabrica. Então, todo produto químico que é fabricado é obrigado a ter a FISPIC. A gente deve ter ciência do que é mencionado lá na FISPIC, porque é de lá onde a gente vai tirar as informações de segurança, vai identificar se é um combustível, se é um inflamável. Dentro dessa ficha vai conter lá todas as informações, certo? Essa FISPIC, ela atende a uma norma, certo? E o conteúdo dela já é padronizado. Então, qual é o conteúdo mínimo que deve conter nessas FISPICs? Primeiro, a identificação do produto, a identificação dos perigos que aquele produto oferece, a composição e informação sobre os ingredientes desse produto, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle de derramamento e vazamento, manuseio e armazenamento desse produto, controle de exposição e proteção individual, propriedades físico-químicas do produto, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas e informações ecológicas. Vamos ver agora um exemplo de FISPIC. Trouxe aí para vocês a FISPIC do gás liquefeito de petróleo, GLP, certo? Vou pedir a vocês que vá aqui na descrição dos vídeos, entre no link abaixo e abra a FISPIC, certo? Vou dar uns segundinhos para vocês irem lá e abrir. Espero que vocês já tenham conseguido abrir. Bora lá, pessoal. Ao você abrir a FISPIC, você vai visualizar aí que tem o logo da empresa, né? A descrição do produto, a data de quando foi elaborado o documento, a versão que o documento está, certo? O número da FISPIC, né? Isso daí é controle interno do nosso cliente, certo? Vai ter lá a quantidade de páginas que envolve. E aí, logo abaixo, vai vir o que nos interessa. Primeiro, a identificação do produto. Então, vem lá o nome do produto, o código de identificação do produto dentro da unidade, o principal uso do produto, a empresa que elabora o produto, o endereço de elaboração desse produto. Caso tenha alguma emergência ou algo do tipo, tem os telefones de contato, certo?
Logo depois vem a identificação dos perigos que esse produto pode trazer. Então vai ter lá a classificação do produto, no caso aqui, ele é um inflamável de categoria 1, gases sob pressão, gás liquefeito, possui também lá o sistema de classificação dele, qual norma atende à classificação do produto. Questão de rotulagem que é utilizada. Essa rotulagem é uma rotulagem padrão, também atende uma norma, padrão internacional. Vai ter lá também a composição de informação do produto sobre seus ingredientes, o que ele é feito. Vai trazer aí também informação sobre as medidas de primeiros socorros, caso ocorra algum acidente, uma pessoa venha se intoxicar devido à exposição ao produto, como é que você deve tratar, o que você deve fazer, como é que você vai tratar a situação, medidas de combate a incêndio, como é que você vai combater o incêndio nesse local, quais são o tipo de material que você vai utilizar para combater esse incêndio, medidas de controle no caso de vazamento, a forma correta de manusear o produto no item 7, controle de proteção individual. Então, quais são os equipamentos que eu devo utilizar para me proteger? As propriedades físico-químicas do produto. Lembra lá que eu falei lá do ponto de fulgor, do ponto de ebulição, para você saber separar se vai ser um líquido, se vai ser um inflamável, um combustível, é aqui, através do item 9, onde tem as propriedades aqui físico-químicas, certo? Então aqui ele traz aqui questão de volatilidade do produto, o ponto de ebulição do produto, certo? A pressão que pode se inflamar o produto, então vai ter todas as características do produto aqui descrita. Estabilidade, reatividade, informações tecnológicas, informações ecológicas, certo? Aí a FISP traz mais algumas informações que tipo tratamento, disposição final, transporte, que são itens que não são necessários para a nossa atividade. É importante conter na FISP porque a gente tem outros setores que trabalham, certo? Mas para a nossa atividade em si não vai ser necessária nesse momento. Regulamentações no item 15, que é o que a lei atende, né? Os requisitos legais que esse produto atende, e outras informações são informações complementares que foi utilizado para elaboração, foi baseado em elaboração da FISP, certo? Pessoal, vou falar agora um pouco sobre as instalações, certo? As instalações ela tem que ser projetada considerando os aspectos de segurança e saúde e meio ambiente, que impactam sobre a integridade física dos trabalhadores que estão previstos nas normas regulamentadoras e normas técnicas nacionais. Na ausência dessas normas, a gente pode seguir para normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como demais regulamentações pertinentes e em vigor. No projeto, deve ser observada distâncias de segurança, as instalações, locais das edificações, tanques, as máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, via de circulação interna, bem como os limites da propriedade em relação às áreas circunvizinhas, como vias públicas estabelecidas de acordo com as normas técnicas nacionais. O projeto também deve incluir
o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões. As instalações que já são existentes devem ser atualizados com a utilização de metodologias de análise de risco para a identificação da necessidade de adoção de medidas de proteção complementares. No caso de uma modificação ou de ampliação das instalações passíveis de afetar a segurança e a integridade física do trabalhador, deve ser procedidas de projeto que complemente estudos e análise dos riscos envolvidos nessa mudança. O projeto deve ser elaborado sempre por profissional habilitado. Já na fase de construção e montagem, devem ser observadas as especificações previstas no projeto, bem como as normas regulamentadoras e as normas técnicas nacionais. Na ausência dessa, como já falou anteriormente, a gente sempre vai seguir para uma norma internacional. Inspeções e testes realizados na fase de construção e montagem e no comissionamento de documentos, equipamentos e instalações identificados e sempre sinalizados. A segurança da operação, ela sempre se dá de uma forma para elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais, em conformidade com as especificações do projeto das instalações, sejam elas de classe 1, 2 ou 3, e com as recomendações das análises de riscos. Todos os manuais devem ser disponibilizados na língua do local, no nosso caso na língua portuguesa, deve estar no nosso idioma e acessível. As manutenções e inspeções das instalações se dá de acordo com o plano de inspeção e manutenção que deve abranger sempre equipamentos, máquinas, tubulações, acessórios e instrumentos, tipos de intervenção, procedimentos de inspeção e manutenção, um cronograma anual dessas manutenções e inspeções, identificação dos responsáveis, especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção, procedimentos específicos de segurança e saúde e sistemas de equipamento de proteção coletiva. As inspeções de segurança, ela deve estar sempre articulado com a CIPA e seu cronograma de inspeções, principalmente nos itens que for referente à segurança e saúde no ambiente de trabalho. As instalações de classe 1, 2 e 3, periodicamente devem ser inspecionadas com foco na segurança e saúde do ambiente de trabalho. Suas inspeções devem ser sempre documentadas e as respectivas recomendações implementadas com estabelecimento de prazos e responsáveis para a execução dessas. A análise de risco vai seguir alguns padrões. Primeiro, a metodologia. Função do propósito da análise e das características e complexidade das instalações. Então, vai ser elaborada uma análise preliminar de risco, onde a gente vai identificar todos os pontos de risco da atividade, as etapas de trabalho, propor medidas de controle, verificando sempre a possibilidade de dano, de efeito, consequência, vai coordenar com os profissionais habilitados a implementação das medidas de controle a fim de mitigar e controlar os riscos, e vai ser sempre elaborados por uma equipe multidisciplinar, com o mínimo de trabalhador que já tem uma certa experiência na instalação e com experiência no projeto, certo? Essa análise ela vai estar sempre articulada com o PPRA. Outro ponto muito importante
é a gente ter a noção dos riscos existentes no ambiente do nosso trabalho, certo? E vou falar aqui agora de um documento extremamente importante, que é o mapa de risco. O que é esse documento? O mapa de risco é um documento elaborado pela CIPA, onde eles classificam o risco de cada ambiente e o tamanho desse risco no ambiente, certo? É um documento que a gente deve ter conhecimento e deve ter uma noção dos riscos, o que o risco representa, certo? Essa representação desses riscos, ele segue alguns padrões. Nós temos lá o risco físico, que ele é representado pela cor verde, certo? São eles ruídos e vibrações que são provenientes de máquinas e equipamentos que vocês podem encontrar no setor, radiações ionizantes, não ionizantes, pressões anormais. Nós temos a cor vermelha, que representa os riscos químicos, são poeiras, fumos, neblinas, névoas, gases, vapores, provenientes de substâncias químicas. Na cor marrom, nós temos o risco biológico, são micro-organismos que vão fazer mal à nossa saúde. Na cor amarela, a gente tem um risco ergonômico, este está relacionado com a postura no trabalho, esforço físico, transporte de peso, de carga, e os riscos de acidente. Esses são riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, que são capazes de levar a gente a sofrer um acidente. E, gente, por que é importante a gente ter a noção desses riscos? Porque quando eu olhar aquele mapa de risco lá e ver uma bolinha vermelha naquele mapa lá, eu vou ter a noção de que existe algum produto químico naquele ambiente que vai fazer mal à minha saúde. Então, eu tenho que ter uma noção dos riscos e dos riscos, a cor dele, o que ele representa, para que quando eu olhe aquele mapa, eu consiga identificar o que está ali presente e o que pode fazer mal à minha saúde. E assim eu poder evitar o risco, a exposição a ele de forma desnecessária. Aqui nós temos outros exemplos de metodologias para controle do risco. Então, essas são ferramentas que a gente utiliza para prever possíveis falhas e dificuldades operacionais, prever etapas de trabalho, o risco que envolve essas etapas de trabalho, avaliar até onde é aceitável esse risco, quais são as medidas de controle que a gente vai utilizar para que esse risco não ocorra. Caso ocorra, como é que a gente vai tratar esses riscos? Então, a segurança do trabalho dentro da Petrobras, a gente utiliza vários mecanismos, certo? Para poder utilizar, prever e controlar os riscos decorrentes da atividade. A análise preliminar de risco e perigo, ela vai focar na possibilidade de danos, efeitos e consequências. Ou seja, a gente vai identificar as etapas de cada trabalho, esmiuçar ela, definir o que cada etapa ali vai ser feita. Depois vai avaliar os riscos envolvidos em cada etapa de trabalho e quais são as possibilidades de danos que aquela etapa de trabalho vai ocorrer. Depois nós vamos identificar os efeitos dessa possibilidade e verificar as consequências. No final, nós vamos propor medidas de controle, sempre focando naqueles onde as consequências são mais graves, os efeitos são mais graves, a fim de priorizar uma ação, eliminar o risco e tornar o trabalho viável. Recomendações adicionais de segurança, o RAIS, é um documento onde o técnico de segurança do trabalho da Petrobras informa as recomendações específicas em determinada atividade na APT. O LOPED procura identificar frentes de serviços com materiais espalhados, lugares onde o fogo pode se
começar e se propagar rapidamente e que pode tornar mais difícil sua extinção ou rota de fuga. Escadas de acessos deverão estar sempre desobstruídas e etc. Risco dos líquidos combustíveis e inflamáveis são a queima com facilidade, eles podem produzir uma atmosfera explosiva em locais com deficiência de ventilação e incêndios em líquidos normalmente são mais difíceis de serem combatidos do que materiais sólidos, visto que é necessário extinguir o fogo de toda a sua superfície. A proteção violenta de grandes extintores sobre um líquido inflamável pode provocar respingos e seu transbordamento, cuja consequência poderá ser a propagação do incêndio. Já em caso de gases, quando não é possível cortar o suprimento, o vazamento seguirá gerando maiores volumes de misturas inflamáveis que fatalmente encontrará uma fonte de ignição em sua proximidade e poderá provocar uma explosão. O monitoramento do ambiente, o controle desses riscos se dá através de utilização de multigás para monitorar a quantidade de gases presentes no ambiente, confinamento do local onde será executada atividades a quente, inspeção dos equipamentos de proteção coletiva, disponibilizar equipamento de proteção coletiva e evitar fontes de ignição nas proximidades, centelhas produzidas por aparelhos ou instalações elétricas. Aqui alguns exemplos de atividade, né? Então, que pode acontecer dentro da refinaria. Trabalho com sodas, utilização de lixadeiras. Então, a utilização de lonas para evitar que essas centelhas adentrem área perigosa, inativação da área onde o local está ocorrendo o trabalho, purga do serviço, evita com que acidentes ocorram com trabalhos dessa magnitude. Os ambientes também são sinalizados, então vai ter sempre placa de advertências, cones de ventos, birutas, a fim de verificar o sentido do vento e poder identificar uma possível direção de um vazamento, alarmes de sensor, a fim de identificar emissões fugitivas, sinalizadores luminosos, utilização de telas e cones ou cordas para isolar os ambientes e restringir o acesso de pessoas àqueles locais. Armazenar de forma correta os nossos materiais de trabalho, vasos de pressão, para que nenhum acidente venha ocorrer, então são definidos locais adequados onde esse armazenamento deve ser feito de forma correta. Então, o armazenamento correto de um gás inflamável, como seria um local coberto, separado do ambiente externo, com uma parede corta-fogo, extintor de incêndio próximo ao local em caso de necessidade, correntes de fixação para evitar o tombamento desses materiais, identificação dos gases e seus riscos, iluminação à prova de explosão para evitar centelhamento e uma possível queima desses gases, sinalização do ambiente, manter em um local ventilado para evitar acúmulo de gás no ambiente e cilindros cheios e vazios em ambientes separados. Dentro das unidades da Petrobras é proibido portar celular na área industrial, fumar em toda a área industrial, em veículos ou salas de controle, fumar apenas em locais adequados e nunca esquecer que fumar é prejudicial à saúde. Nessa parte da NR20,
O empregador deve sempre interromper e corrigir as atividades em situação de risco grave e iminente. Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem interromper sua tarefa, exercendo o direito da recusa, sempre que constatarem evidências de risco grave e iminente para a sua segurança e saúde, ou outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Em caso de situação de emergência, deve-se realizar primeiro o combate do princípio do incêndio, realizar as atividades, retirar as pessoas do local e acionar a operação. Comunicar a ocorrência pelo ramal 8800 ou pelo rádio de comunicação. Desligar máquina e equipamento, bem como eliminar toda e qualquer fonte de calor. Após a orientação do líder de abandono, deslocar-se para os pontos de encontro. Não voltar ao local de trabalho em hipótese alguma. No ponto de encontro, manter-se agrupado com a equipe, facilitando o trabalho dos supervisores, encarregados e gerentes na verificação do pessoal e aguarde orientação após o término da emergência. Sirenes. A convenção implantada na unidade para alerta sobre uma situação de emergência é descrita a seguir. Situação: início da situação de emergência. Responsável pela comunicação interna após a solicitação do comando unificado ou o coordenador da emergência soará 4 toques intermitentes. Evacuação da área. Ela vai se dar quando o responsável pela comunicação interna, após a solicitação do comando unificado ou do coordenador da emergência, ele irá emitir 8 toques intermitentes. E no fim da emergência, o responsável pela comunicação interna, após a solicitação do comando unificado ou do coordenador de emergência, soará um toque contínuo durante 30 segundos. Informo que toda quarta-feira às 12 horas há teste da sirene. Vamos falar agora sobre prevenção a combate e a princípio de incêndio. E vamos lá. O que é o fogo? O fogo é a reação química com desprendimento de luz e calor. O que é necessário para que haja fogo? É necessário que haja 3 elementos básicos. São eles: o material combustível, o calor e o comburente. Esses 3 elementos formam o que a gente conhece como triângulo do fogo. É o triângulo do fogo que permite a existência do fogo: o calor, o comburente e o material combustível. E quando o fogo vai saindo de controle, ele ganha aí mais um aliado, e ele se torna o tetraedro do fogo. Qual seria esse aliado? Seria a reação em cadeia, e é onde ocorre a manutenção do fogo. E, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de um princípio de incêndio para um incêndio? Vou dar para vocês 5 segundinhos para você pensar aí. Como é que você vai medir a diferença de um princípio de incêndio para um incêndio? E aí, pensou? Gente, a gente vai medir a diferença de um para outro com o extintor que a gente vai utilizar. Se a gente pegou lá um princípio lá de incêndio, pegou o extintor, utilizou todo o extintor e aquele incêndio não se apagou, e ali já não é mais um princípio de incêndio, ali já é um incêndio. Então, o que a gente vai utilizar para medir é o agente extintor que a gente tem na mão. Utilizei ele todo, não consegui debelar o fogo, ali já não é mais um princípio de incêndio, e sim um incêndio.
E aí, quais são os métodos que a gente pode utilizar para apagar o incêndio? O primeiro deles é o método de abafamento, onde a gente retira o oxigênio, tirando um dos itens do triângulo e apagando o fogo. O nosso ar ele é composto por 78% de oxigênio. Quando a gente vai eliminando esse oxigênio, o fogo ele já não consegue se manter quando a gente consegue baixar esse nível de oxigênio para 13%. Qualquer medida abaixo disso, o fogo ele não se mantém. Quando a gente abafa, a gente termina tirando, reduzindo esse percentual de oxigênio. Outro método de extinção é o resfriamento, onde a gente busca retirar o calor. A exemplo do extintor de água, onde ele atua com o resfriamento e retirada do calor. E a retirada de material combustível, ou seja, se não tem material para ser queimado, não tem como o fogo se manter. Bom, pessoal, vamos falar agora das classes de incêndio. Nós trabalhamos com 3 classes de incêndios normalmente, porém, há 5 classes de incêndio que devem ser observadas. Classe A. A classe A de incêndio tem por sua característica queimar em superfície, em profundidade e ela vai deixar sempre resíduos. Essa é uma das características do incêndio de classe A. Né? Ele vai sempre deixar algum resíduo do seu material a ser queimado. Se for madeira, vai deixar carvão, vai deixar cinzas. Então, a característica do incêndio de classe A é sempre essa. Vai queimar em profundidade, em superfície e vai deixar resíduos. A classe B de incêndios, ela tem uma característica de queimar sobre a superfície e ela não queima em profundidade e também não deixa vestígios, né? Ela não deixa sobras de material. É uma classe de incêndio que tem que ser tomada muito cuidado, porque ela tem um risco de explosão devido à dispersão dos seus gases inflamáveis. Classe C de incêndio. Essa classe de incêndio, ela se caracteriza em elétricos energizados, ou todo equipamento que está ligado diretamente na energia, na tomada ou numa fonte de energia externa. Classe D, que não é tão comum, são materiais pirofóricos, né? Então, essa classe, ela tem as suas particularidades, que são materiais em estado de pó, como alumínio, magnésio, zinco, ferro, materiais pirofóricos. Usa uma classe de incêndio D. Classe de incêndio K, muito comum em cozinhas industrializadas, que é uma classe de incêndio provocado em óleos vegetais e naturais. Bom, pessoal, vamos falar sobre os extintores. Os tipos de extintores que nós temos no mercado. Tipos de extintores. Então, nós temos extintores de água pressurizada. Este equipamento é eficaz na extinção de incêndio de classe A, pois tem o seu poder de penetração e age por resfriamento. Temos o extintor de PQS, ou pó químico seco, que ele é o mais eficaz para o combate em princípios de incêndio em líquidos inflamáveis. Temos o extintor de CO2, mais eficaz e mais indicado para o combate em princípios de incêndio em elétricos energizados. E nós temos também, para efeito de conhecimento, o extintor de espuma, que pode ser espuma mecânica ou espuma química, que foi extinto também operacionalmente falando.
não tinha tanta eficácia no seu manuseio. Por isso ele foi extinto. Vamos falar agora sobre os nossos agentes extintores. Temos o agente extintor de classe A para combate de princípios de incêndio em classe A, como papel, madeira, plástico, etc. Temos o extintor ou agente extintor de classe B para combate em princípios de incêndio em líquidos inflamáveis, tais como gasolina, álcool, diesel, entre outros. Temos o agente extintor para combate de princípio de classe C, que é o CO2, mais apropriado para a extinção do princípio de incêndio em computadores, monitores de TV, sistemas de ar-condicionados, ou seja, todo equipamento elétrico energizado que esteja ligado diretamente na corrente de energia ou ter a sua própria energia interna, ou ligado em uma fonte geradora de energia. Temos o agente extintor de classe D, mais apropriado para a extinção do princípio de incêndio em materiais pirofóricos, como ferro, chumbo, sódio, entre outros, e todos esses materiais em forma de pó. Temos o agente extintor de classe K, o mais indicado para combate em princípios de incêndio em cozinhas industrializadas, que tem uma grande concentração de óleo vegetal, gordura animal, entre outros. Como todo sistema de combate a incêndio, a área próxima a ele deve ser mantida desobstruída. Dentro da área do nosso cliente, existe uma distância mínima de 5 metros quadrados. Dentro da área do cliente, você também vai observar outros meios de extinção de incêndio que também deverão ser deixados desobstruídos, a exemplos de sprinklers, sensores e etc. Pessoal, nós vamos trabalhar dentro de uma planta de refinaria e é comum lá ocorrer o processamento do GLP. O GLP ele é um gás inflamável e tem como sua característica principal ser um gás inodoro, ou seja, você não consegue sentir o cheiro desse gás. Dentro de sua composição é colocado um produto a qual dá um odor característico do gás GLP. Caso você identifique ele no seu ambiente de trabalho, você sabe como tratar e o que fazer? Então, na identificação da presença do gás, procure identificar a fonte geradora. Identificando, havendo a possibilidade de desligar o registro do gás, desligue. Procure abrir as portas e janelas, procurando arejar ao máximo o ambiente e abandone o local. Evite ligar eletrodomésticos devido ao risco de centelhamento. Ao chegar no local e sentir a presença de gás, siga os seguintes passos. Retire o calçado para evitar energia estática e a possibilidade de ter materiais presos no sapato, exemplo de uma pedra, que pode gerar um centelhamento. Procure abrir as portas e janelas, permitindo a máxima ventilação do ambiente. Não acenda a luz, devido ao risco de centelhamento. Não abrir portas de geladeira, pois a mesma também pode gerar centelhamento. Não acenda o celular e não utilize como lanterna. Feche o registro e interrompa a saída do gás pelos acendedores. Não acenda fósforos nem isqueiros. Procure trocar as mangueiras e os registros a cada 5 anos de uso. Não utilize ferramentas para apertar o registro e abandone a área até que ela esteja segura. Em caso de atendimento envolvendo vítimas clínicas ou traumáticas, entre em contato com o central de emergência local. Você sabe o que é um PAI? Para que serve? E como você vai utilizar ele?
Vou deixar você aí pensando uns minutinhos. O PAI, pessoal, nada mais é do que um plano de ação de emergência. Todo setor ou todo posto de serviço, toda empresa precisa possuir esse documento. Qual o objetivo do PAI? É estabelecer um protocolo de atendimento em situações diversas de emergência. Como é que você vai tratar essa situação? O plano de atendimento à emergência, ele traz uma receita de bolo. Como é que vai funcionar essa receita? O primeiro passo é identificar. A equipe de brigada responsável pelo local vai identificar a situação de sinistro. Havendo necessidade, ele vai acionar o alarme de incêndio e solicitar apoio, seja ele externo ou interno. A partir daí, a equipe de brigada que for responsável pela realização do combate vai iniciar o combate ao princípio do incêndio. A equipe de primeiros socorros vai estar focada na retirada de possíveis vítimas e a equipe de apoio, onde nós, como vigilantes, podemos nos incluir, vamos estar auxiliando e coordenando o abandono do prédio. Pessoal, no caso de dúvidas, no dia da integração, você pode procurar o técnico de segurança do setor e tirar as dúvidas que você tiver a respeito dos procedimentos aqui informados, certo? No mais, tenho dúvida da minha atividade, eu não executo. Vou pedir sempre orientação à equipe de segurança do trabalho ou à minha liderança. Observe que eu não estou dizendo aqui que o trabalho não vai ser realizado. Eu apenas estou dizendo que a gente tem que prover os recursos necessários para que o trabalho ocorra com segurança. Se eu tenho dúvida na minha atividade, eu vou procurar sempre a orientação de alguém responsável. No mais, gostaria de agradecer a presença de vocês. Esse treinamento foi realizado por Josué, sou técnico de segurança do Grupo Tejofran, e pelo meu colega Edivaldo, bombeiro civil do grupo, técnico de segurança também. Agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos.